Oi, pessoal. Queria dizer que é muito bom quando o pessoal que assiste o canal deixa uma sugestão de algum tema. Hoje eu vou falar sobre substrato. E essa foi uma sugestão do Tiago Barbosa. Obrigado, Tiago. Tamo junto. Então, o Tiago veio me perguntar se eu iria fazer algum vídeo sobre substrato. Então, o tipo de substrato que eu utilizo aqui e como eu preparo. Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Então, como eu moro em apartamento, é muito importante saber armazenar o substrato que você vai usar nas suas plantas. Eu estou guardando nesses potões de whey protein aqui. É ótimo, super resistente a esses potes e é fácil de arrumar. Todo mundo tem um amigo que faz academia ou faz academia e usa esses suplementos alimentares aqui. É um ótimo pote para você guardar o substrato. Ó. Cabe muita coisa. O substrato para bonsai ou para qualquer outra planta, ele é formado da parte inorgânica e parte orgânica. Vamos falar primeiro da parte inorgânica. O material que eu utilizo para o meu substrato básico, eu uso caqueira de tijolo, caco de telha, né? É caco de telha e areia média que eu chamo. Essa areia aqui eu compro, é uma areia para aquário com pH neutro. Eu gosto dela porque ela vem toda no mesmo tamanho. Normalmente eu misturo esses dois aqui. E quando eu tenho uma planta que precisa de mais umidade, ou o vaso ele é muito baixo, eu utilizo isso aqui. É areia de obra. É uma areia mais fina e ela retém mais umidade. Sempre é importante você peneirar qualquer um deles, porque você tem que tirar o pó, quando for menos de 1 milímetro tem que sair. Alguns dizem que menos de 2 milímetros, mas isso depende do seu ambiente. Você vai ver quando o substrato está secando demais, aí você precisa manter um pouco mais fino o substrato. Só que o substrato ideal que se fala os grãos têm que ter entre 2 milímetros e 5 milímetros. Como aqui o ambiente é muito seco, eu acabo utilizando um pouco mais baixo do que isso. Eu utilizo com 1 milímetro o substrato. Mas tem que peneirar para tirar o pó. Não pode manter o pó porque isso vai afetar as plantas. E quando você vai utilizar esse tipo de substrato aqui, que é a areia de obra, vem pedra dentro. E essa pedra é muito grande para botar no substrato, num vasinho pequeno. Então tem que peneirar e tirar esses grandes também. Então tem que deixar só 5 milímetros. Na parte orgânica do substrato, eu utilizo casca de pinos triturada. Também você encontra essa casca de pinos triturada, o pessoal usa para orquídeas. E casca de pinos em decomposição. No caso ela vem molhadinha, mas eu deixo secar antes de guardar. Você pode usar também turfa. Você pode comprar turfa, substratos que tenham turfa, às vezes é casca de pinos com turfa. Só que eu aconselho a não utilizar no caso de quem cultiva
dentro de casa, não utilize substratos prontos que contenham humus de minhoca ou outro tipo de adubo. Ou seja, evite utilizar substratos com adubo. Por que isso? Porque quando você está utilizando uma parte orgânica já adubada com humus de minhoca ou esterco, você pode ter uma incidência de moscas dos fungos muito grande. Então não é uma boa. Apesar de serem excelentes para as plantas, você dentro de um apartamento, dentro de casa, dentro de um escritório, você pode ter uma infestação de moscas. Geralmente eu compro separado a casca de pinos triturada e a casca de pinos em decomposição. E aí eu misturo os dois e guardo no mesmo pote, porque na hora de usar é o volume que importa. Se eu for usar um vaso muito pequeno, aí eu dou uma peneirada para pegar só a casca de pinos em decomposição. Qual a proporção que eu utilizo de cada um desses compostos? No caso do material inorgânico, eu utilizo 70% e do orgânico 30%. Então, se eu for fazer o meu substrato básico, eu vou pegar 70%, vou misturar, vamos dizer que seja 30% desse mais 40% desse e 30% de um desses aqui. Ou misturo os dois para fazer 30%. Quanto que seria isso? Vamos dizer que eu vou usar essa medida aqui. Então eu vou usar 7 desses de matéria inorgânica, areia ou caqueira, tanto faz, e 30% de casca de pinos, turfa ou outro tipo, uma terra preta. Vou misturar bem esse material e utilizar para plantar. No caso da casca de pinos triturada, vocês podem ver que ela é um pouco maior do que aqueles 5 milímetros que eu falei com vocês. Mas isso não traz problema. Por quê? Porque quando ela começar a se decompor, ela vai reduzir o tamanho. Então não se preocupa com isso. Não pode ser grande demais também, mas você separa, tira fora os que forem muito grandes, dependendo do tamanho do vaso que você vai utilizar. E pode usar os outros, não precisa passar uma peneira para tirar os muito grandes aqui, que estejam acima de 5 milímetros. Ó, pessoal, esse aqui é um exemplo do substrato básico que eu utilizo, tá? Vocês podem ver aqui os grãos de areia médios, caqueira, e ele também tem uma parte de matéria orgânica. Essa planta aqui está com o substrato básico. Saindo do substrato básico, vamos dizer que você vai usar um vaso muito pequeno, um vaso muito baixo. Então eu já aconselho a utilizar um pouco de areia de obra. Essa areia de obra, ela vai reter mais umidade do que esses compostos de caqueira e essa areia média aqui. Se você for utilizar também uma planta que precisa de mais água do que as outras, por exemplo, o ficus, não tem problema usar esses aqui. Mas se você vai cultivar uma planta que bebe mais água, um piteco, uma caliandra, uma jabuticabeiba, uma frutífera, por exemplo, é interessante você colocar um pouco dessa areia aqui também. O substrato ideal para cada pessoa é diferente, porque em cada casa vai ter um ambiente diferente. Aqui, por exemplo, a umidade do ar é muito baixa. Hoje, um dia nublado, está dando 23% de umidade. É legal você ter isso aqui em casa. É um termômetrozinho que marca a umidade do ar.
Mesmo que ele não seja um equipamento de extrema precisão, ele vai te dar uma excelente ideia de como está a umidade do ar na sua casa. Isso vai te ajudar a saber se precisa regar mais, se precisa ter um substrato mais drenante ou um substrato que retenha mais água. Vai te ajudar muito isso aqui. Esse aqui tá com o exemplo do substrato básico, só que eu usei um percentual de areia de obra. Vocês podem ver que os grãos aqui são mais finos. Isso foi para que essa planta armazenasse mais água, esse substrato armazenar mais água. Como essa planta aqui ela precisa mais umidade, eu coloquei ela num vaso mais fundo, porque eu estou trabalhando ela ainda, e coloquei um substrato que retém mais umidade. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é que existe uma discussão muito grande sobre a utilização do caco de telha. E tem gente que diz que o caco de telha ele vai substituir o akadama japonês, e na verdade não tem nada a ver. O caco de telha, o que é a telha? O telha é um barro que foi passado por uma queima e ele ficou endurecido assim como pedra. O pessoal triturou a telha e fez esses caquinhos. Ele tem mais porosidade do que a areia, mas o que retém mesmo a água não é essa porosidade, é o tamanho do caco. Então você vê que a areia fina ela retém mais umidade do que o caco de telha. Se você colocar para secar a mesma quantidade dos dois, você vai ver que o caco de telha vai secar primeiro. É obrigatório você utilizar caco de telha no substrato do bonsai? Não, não tem nada a ver. Eu uso porque eu gosto. Eu gosto da coloração que fica nas minhas plantas. E eu gosto de utilizar. Pronto. Eu utilizo mais porque eu gosto do que vai fazer alguma diferença muito grande. Eu acho que fica bonito na composição. Você pode usar só areia, não tem problema nenhum, não vai fazer tanta diferença. O que vai fazer a diferença é você peneirar o seu substrato e estar sempre olhando, sempre vendo se o substrato está secando muito rápido, se está secando, está demorando muito para secar. Você tem que observar isso. Lembrando aqui que o substrato ideal não existe. Cada pessoa tem que fazer testes com o substrato até chegar no substrato que ela acha que ela vai ter mais sucesso. Eu demorei uns 4 anos para conseguir um substrato que me atendesse. O meu substrato não é necessariamente o melhor para você, para o seu ambiente. Você pode usar esse substrato básico que eu falei como um ponto de partida. Mas você tem que fazer testes para poder achar o melhor substrato para cada planta que você vai utilizar. E com o tempo você vai vendo se você precisa usar um pouco mais de areia, um pouco mais de matéria orgânica, um pouco mais de cada componente. Por quê? Porque cada planta ela vai ter uma necessidade e cada tamanho de vaso ou formato de vaso também vai mudar o quanto vai reter de água no substrato. Então isso varia de planta para planta, de vaso para vaso e de ambiente de cada casa. Por isso que é importante a gente peneirar e manter os grãos todos no mesmo tamanho, ou aproximado, entre 2 e 5 milímetros. Porque neste caso aqui, como era uma planta que eu ia colocar aqui no vaso e deixá-la crescer, eu não me incomodei muito em peneirar. Então tem muito grão aqui que está acima de 5 milímetros. E eles vão ficando aqui pela superfície enquanto os outros vão descendo.
é que com o tempo você vai regando e os grãos menores eles vão entrando mais fundo no substrato. Se você tirar um pouco essa superfície, você vai ver que aqui embaixo os grãos são menores. Então os grãos maiores eles vão ficando para a superfície. Nesses vasos aqui, a gente passa a vassourinha por cima e retira aqueles grãos maiores. Por isso que parece que está até uma concentração maior aqui de matéria orgânica. Mas não é, a matéria orgânica que foi utilizada é a mesma. É 30% no máximo. Pessoal, espero ter tirado todas as dúvidas de vocês com relação ao substrato que eu utilizo aqui. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Se inscrevam no canal para terem acesso a mais dicas de cultivo de bonsai em apartamento ou cultivo indoor. E até a próxima. Aquele abraço.